Olá, como vocês estão? Hoje estamos aqui no nosso segundo episódio do Pode Pensar. E estou trazendo para esse episódio a psicopedagoga Daiane Guimarães. Obrigada, Beni, pelo convite e estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Bom, o tema de hoje foi bem interessante a escolha. Foi através da sugestão de um paciente de 9 aninhos. Durante nossas conversas, ele sugeriu que conversássemos sobre qual a importância do uso das telas de forma moderada. Ou seja, a gente percebe que muito se fala sobre que é ruim o uso das telas, mas uma questão muito negativa. E ele trouxe as vantagens, ele quer saber mais para a gente se apropriar mais das vantagens de ter esse uso de telas de forma mais equilibrada. Bom, Daiane, eu vejo, né, tu trabalhando com aprendizagem, tu deves, né, receber pacientes que usam, né, de um jeito não tão moderado as telas que trazem problema na própria aprendizagem, né? Como é que tu lida com essas situações? Sim, tem alguns casos assim que eu ouço a queixa da família e em alguns casos realmente a criança é muito viciada no celular, jogos. E o que eu faço? Eu aconselho, a gente ali faz uma anamnese com a família e depois a gente monta uma rotina estruturada que eu digo dentro das possibilidades daquela família. O que a gente faz? Nós colocamos ali a parte do lazer, obviamente, de uma maneira apropriada, né? E também a parte das obrigações, que eu falo, né? Primeiro as obrigações, depois o lazer. Eu faço isso lá em casa, falo para os meus filhos também. O que a gente tem que fazer primeiro? As lições da escola, o jantar em família também é muito importante. Então, tem momentos que as telas precisam ficar fora. Então, é mais ou menos isso que a gente costuma fazer, elaborar ali o planejamento e tentar entender ali a estrutura da família ali, né, da rotina e elaborar algo ali que eles possam ter esses momentos. Uhum. E a gente percebe que o uso das telas, né, eles criam, é como se o cérebro aprendesse, né, de forma que a criança fica sem paciência, né? Sim, é tudo muito para ontem, né? Tudo muito Para rápido. ontem. Então, às vezes, a própria dificuldade da criança esperar, né, dentro da sala de aula, de ficar, ou até mesmo numa fila, né? Porque é tudo muito imediato, né? Sim. Então, a vantagem da criança ter esse controle do uso de telas, elas possibilitam, né, elas superarem mais as frustrações, ter mais tolerância na questão de tempo. E as crianças, elas aprendem muito na interação umas com as outras, né? E também naquelas vivências mais concretas, né? Um momento em família, por exemplo, um jogo de tabuleiro, um piquenique num dia bonito, uma sessão de pipoca em casa, de cinema, contação de história. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos, os nossos horizontes para essas outras possibilidades também. Que além da criança estar aprendendo ali, né, desenvolvendo, interagindo, vai estar também reforçando o vínculo afetivo familiar, que eu acho muito importante. Eu adoro falar sobre esse tema. Então, eu em casa com os meus filhos, a gente procura fazer de tudo um pouco, mas esses momentos, assim, são cruciais para nós, né? Jantar juntos, fazer as refeições juntos, fazer um momento, assim, juntos. Eu tenho 3 filhos e a gente faz ali o momento do filho único, né? Às vezes eu saio só com um, às vezes eu saio com 2, às vezes eu saio com uns 3. E assim a gente costuma fazer. Sim, trazendo aqui teus exemplos, né? Isso. Que também corroboram, né, além da questão profissional, nós também temos, né, nossa história de vida. Sim. Que ajuda, né, até tu perceber as diferenças na tua própria casa. Sim. Né? E Daiane, assim, hoje a gente sabe que tem muitos aplicativos, né, educativos. O que tu acha? Qual é a diferença, assim, da utilização dos aplicativos com a aprendizagem com objetos reais, concretos? Aí dependendo também das habilidades que aquela criança precisa, né?
O concreto, por exemplo, uma criança pequena, ou uma criança que tem uma dificuldade motora fina, né, que é aquela questão da mãozinha, né, o que que acontece? Ela precisa brincar mais, ela precisa brincar com massinha, ela precisa brincar com palito, empilhar caixinhas. Ou uma criança que tem uma dificuldade motora ampla, que é a parte do corpo, do equilíbrio, ela precisa brincar mais na pracinha, ela precisa brincar de correr, de pegar, subir em árvore. E se a criança fica só nas telas, só no celular, ela não desenvolve, começando pelo tônus da mão, muscular da mão, né, e do corpo em si. Uhum. Ou seja, né, o cérebro ele aprende do concreto para o abstrato, Exatamente. né? Outra vantagem que eu percebo, até também na minha prática, é o aumento do vocabulário. Bastante. A criança que lê, que tem o hábito de ler, ela aprende bastante. No meu tempo de escola, a gente tinha que marcar de ir na escola no contraturno para poder pesquisar, por exemplo. Hoje em dia não, hoje em dia está tudo mais acessível, tudo muito online. Mas no meu tempo a gente pegava aquelas enciclopédias gigantescas na biblioteca e a gente lia, e ali tinha um vocabulário mais, os livros já têm um vocabulário mais formal, né? Então quando a gente lê, a gente internaliza aquele vocabulário informal que está nos livros e acaba levando isso até para a vida da gente de uma E para maneira aprendizagem, né? Essa Sim. questão verbal é muito importante. muito importante. Né? Muitas pessoas não sabem, mas a própria matemática, ela precisa desse entendimento, dessa questão do QI verbal, que a gente chama, né? A importância da leitura. E tem outra questão, assim, é a resolução de problemas, Sim. né? A gente costuma dizer que nos vídeos curtos, por exemplo, aquilo que eu não gostei, eu pego o dedinho, arrasto o dedinho, não quero mais, né? Acelera Então, o vídeo. acelera o vídeo, mas a gente sabe que a vida real não é assim, né? E aí, como é que faz essa criança que está aprendendo a resolver seus problemas somente com pegar o dedinho, arrasto e deixo, né? Sendo que problemas a gente tem que resolver a todo momento, né? Sim. Quando a gente fala resolução de problemas, não somente precisa ser um problema, né? Mas o próprio controle inibitório, né, para a criança não, que a gente falou antes, não passar a vez na fila, não interromper o colega. Então, o freio inibitório, o controle inibitório que a gente fala, a gente trabalha isso com jogos, brincando. Por exemplo, aquele pula pirata. É a minha vez de colocar a espadinha, agora é tua vez de colocar a espadinha. Ou então, puxa a batatinha, agora é minha vez, agora é tua vez. Se a criança tem ali é muito rígida nesse pensamento e ela não quer saber de esperar a vez, a gente vai aumentando gradativamente essa espera. Então, primeiro uma vez para mim, uma para ti. E se a criança tem essa dificuldade, a gente quer ampliar essa capacidade dela, às vezes a gente tira 2 batatinhas, e tu espera que eu vou tirar 2, depois vocês tiram. Então, é essa troca que o jogo, o concreto, possibilita. sim, trabalho muito com projetos com as crianças, né, na psicologia infantil, que é justamente isso, a gente monta um projeto, o que nós vamos fazer? E ali a gente passa por etapas, né, tem a etapa exatamente de um projeto, nós sentamos e escrevemos, né, independente de o que vai ser criado ali, justamente para não fugir dessa coisa imediatista, né, que a gente fala. Outra coisa assim, o que tu poderia dar, Daiane, ainda bem que a gente está focando hoje na questão da aprendizagem, né, e das vantagens do uso adequado. Eu digo adequado porque não tem como fugir das telas, né? Sim. Hoje em dia muitas coisas através do aplicativo, a própria escola, né, onde as crianças têm que consultar materiais e por aí vai. Então, não tem como fugir. Só que a gente tem que saber como usar, né? Exatamente. De forma adequada. De forma moderada. Moderada. Então, assim, de uma forma bem resumida, o que tu acha na questão da aprendizagem? Algumas dicas mais pontuais para os pais em casa fazerem com as crianças? Conversar, explicar. Ótimo. A primeira coisa é ter uma conversa com a criança e estabelecer algumas rotinas, né? Onde a criança vai ter esse momento que ela gosta das telas, vai ter esse momento, mas de uma maneira controlada. Então, tentar elaborar ali no dia da criança o horário de ir para a escola, o horário de voltar,
da escola, o momento do lazer, do jantar em família, se a família só se vê à noite. Então, assim, ó, o que a gente tem que pensar? É tempo de qualidade. Não precisa ter o dia inteiro junto, mas o tempo que estiverem junto precisa ser de qualidade. E eu acho que é isso. Então, a rotina estruturada, um tempo de qualidade e tentar vivenciar mais as coisas, postar menos, viver mais. Acho que é isso. Que isso vai acabar até o uso, né, da tela, até mais prazerosa. Exatamente. Porque não vai ser aquela coisa punitiva onde eu tô com medo de ficar ali, que agora daqui a pouco a mãe vai chegar, vai mandar eu sair, vai ter aquela briga toda. Exato. Não, a família com muito bem alinhado essa questão, fica muito bom para todos. Né? A família pode validar que a criança tem esse gosto pelas telas, mas ao mesmo tempo que ela valida, ela também propõe ali possibilidades de que isso não se torne uma rotina fixa ali, da criança ficar horas naquilo ali. Tem que ter um tempo, né? Tem que ter tempo para tudo. E isso não são, essas questões, né, esses aspectos não somos nós duas que estamos inventando. Isso tem teorias, estudos, né, que já estão mostrando, pesquisas, né, que estão mostrando a importância desse controle do uso das telas, ou seja, as vantagens, né, a gente esquece. É tão interessante porque quando a gente agora nós estamos citando as vantagens, né? Tu proíbe o uso das telas, mas tu não mostra as vantagens. As crianças precisam saber, tá, a mãe diz que não é, o pai diz que não é para usar tanto celular, mas o que eu posso fazer? Então, o que a Daiane nos trouxe aqui, várias dicas, várias possibilidades que os pais podem levar, né? E eu achei Pode fazer máximo. com seus filhos, né? E eu achei o máximo essa proposta do paciente da Beri, porque assim, logo eu aceitei de cara, assim, porque vindo de uma criança refletindo sobre isso, nossa, é a deixa que a gente precisa para entrar e tentar ajudar essa criança a elaborar ali o diazinho dela, a estruturar a rotina dela. Então, eu achei e bacana. não trazer esse assunto, né, como somente uma proibição. É isso. Né? Mostrar o outro lado também, que é necessário. Certo, é isso aí. Quero agradecer, então, a Daiane por estar aqui conosco, enriquecendo o nosso Pode Pensar. E eu que agradeço o convite. Que bom. E que foi um tema abordado de uma forma diferente, porque é isso que a gente quer. Né? Não trazer, a gente não precisa trazer peso para as coisas, a gente pode resolver as coisas de uma forma mais leve. Né? E foi isso que a Daiane nos mostrou hoje, né? Então, agradeço a todos e esse foi o nosso Pode Pensar.